O vínculo traumático não é um vínculo afetivo, não é um vínculo romântico. O romântico foi quando você começou com a pessoa. Depois, o amor, ele morre com o maltrato, né? O amor são como as flores, como as plantas. Você começa a maltratar ela, ela morre. Morre machucada. Então, o amor existia no início do relacionamento. Mas ele morreu. E a pessoa continua e não quer sair. Por causa do vínculo traumático. Então, o vínculo traumático não está relacionado aos valores do relacionamento amoroso. Muitas pessoas confundem isso por causa da conexão forte, da conexão amorosa, da conexão química, né? Química sexual que sentiu no início do relacionamento. Então as pessoas se confundem, pensam que continua ali porque essa conexão ainda existe. A vítima pode pensar que o agressor ama. Mas não ama, existe uma química entre aquelas duas pessoas. Só isso. Ligação, atração física, química sexual, não é sinônimo de amor. Amor é outra coisa. Amor traz conforto emocional. Amor traz tranquilidade emocional. Amor traz equilíbrio emocional. Amor traz saúde física, emocional e espiritual. Essa atração física, essa química sexual que as pessoas sentem uma pelas outras, não são todas as pessoas, a maioria, né? Essa química, ela é perigosa porque ela mantém as pessoas ligadas numa ligação extremamente forte, mesmo que essa pessoa seja abusiva. Nosso cérebro, ele é capaz de se conectar com prazer a fontes negativas. Às vezes, com uma intensidade tão avassaladora, uma intensidade tão grande, muito maior do que com as fontes seguras positivas. Porque o amor é calmo e tem gente que não gosta de calma. Entendeu agora? Oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Não me conhece não, é? Sou Jane. Esse é o canal da Psicologia Social. Se é a primeira vez que você está vindo aqui, já sabe, né? Se inscreva, ativa o sininho, comenta, compartilha. Moradores da casa, meu abraço, minha gratidão e muito obrigada. Nosso tópico de hoje é o vínculo fascinante do empata com o narcisista. O que acontece nesses dois cérebros? Muitas vezes, uma pessoa, no caso mais é mulheres, né? Mas acontece com homens também, tá, gente? Às vezes você abre o jornal e você lê uma notícia horrível, né? Sobre um casal. Uma fatalidade. Você encontra alguém e diz assim, sabe o que aconteceu com fulana? Uma fatalidade. E aí você se pergunta, mas por que ela ficou? Por que ela continuou com ele? Muitas vezes essa pessoa já tinha procurado ajuda oficial, já tinha ido na polícia, né? Já tinha pedido uma ação protetiva, tá? E o psicopata, o sociopata, o narcisista, ele não parou. Então essa quando existe uma fatalidade, é a pergunta mais frequente que existe. Por que ela ficou? Por que ela continuou? Essa é a pergunta que passa pela cabeça da gente
quando você tem uma notícia dessa sobre uma pessoa e seu companheiro ou sua companheira cruel? Por que uma pessoa continua com alguém que demonstra um comportamento instável? Para quem está olhando de longe, né? Parece ser uma decisão lógica e simples se afastar de qualquer pessoa que represente uma ameaça ou que cause danos psicológicos, né? Para quem está de fora, a lógica é essa. As razões pelas quais uma pessoa permanece em um relacionamento prejudicial são complexas. Infelizmente, não é tão simples quanto parece, nem tão lógico. Algumas pessoas têm lutas reais com si mesma, por razões legítimas, de dizer para o outro assim: isso é inaceitável, eu estou indo embora. Lá nos bastidores do nosso cérebro, ele estabeleceu um vínculo com o parceiro narcisista, psicopata, sociopata, albinóxico, seja lá, alcoólatra, né? O cérebro estabelece um vínculo. E quando esse vínculo se estabelece, a última coisa que o sobrevivente quer fazer é ir embora ou deixar a pessoa. Não. Isso é uma luta dentro dessa pessoa. Quando se trata do cérebro, é muito complexo. É muito complexo quando se trata de cérebro. Quando você dá ao seu cérebro a emoção de seguir emoções ou de seguir a lógica, em circunstâncias como essas, a pessoa segue as emoções, nunca segue a lógica. Por quê? Porque se estabeleceu um vínculo psíquico entre o agressor e o sobrevivente, ou a vítima, como você queira chamar. Você começa a lembrar das gentilezas que essa pessoa fez, de quanto essa pessoa foi amoroso em algum momento, de quanto essa pessoa foi cuidadoso em algum momento. E aí você fica achando que aquilo vai se repetir. E você fica. E esse ficar é que leva muitas pessoas à fatalidade. Às vezes a pessoa está se preparando para sair. O doente lá, ele percebe, né? Aí ele te dá um lampejo de esperança de que algo bom vai acontecer. Que as coisas vão ficar boas novamente. Não vai, gente. O que vai acontecer é piorar aquele comportamento inaceitável. Vamos falar sobre algumas coisas que faz com que a pessoa fique. Vamos explorar aqui algumas coisas. O início do relacionamento, o bombardeio amoroso, presentes, viagens, restaurantes, sexo quente. Isso são reforços intermitentes e diferenciais de potência. Então, em 1981, os médicos Donald Dutton e Susan Peyton, eles propuseram uma teoria chamada ligação traumática. Essencialmente, eles explicaram que existem duas ligações em relacionamentos abusivos. Que isso isso sela o vínculo emocional. O vínculo emocional que muitas vítimas têm com o agressor é o diferencial do poder e o estilo intermitente de mau e bom tratamento. Você está entendendo? Mau e bom tratamento alternado. Aí você fica desesperado. Você não sabe o que é real, você não sabe o que é mentira, você não sabe... E você fica... Como vocês ficam? É um relacionamento
insensível e agradável ao mesmo tempo. Isso é um jogo, gente. Isso é um jogo mental perigoso, que sempre termina em fatalidade. Isso é uma coisa perigosa. Fica longe. Se você se ama, se você se gosta, se você entende que você tem um futuro e uma vida melhor, longe desse ser, vá embora. Salve-se. Não entre nessa ligação traumática, agradável, desagradável, insensibilidade ao agradável. Esse diferencial de poder e desse estilo intermitente de bom e mau tratamento. Outro texto que acabaram de me mandar. Obrigada, obrigada, obrigada. Você que é um profissional, você que é um pesquisador, você que é um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, você que está pesquisando narcisismo, quando você examina as relações íntimas de indivíduos com distúrbio psicopata, distúrbio da personalidade narcisista e sociopata, você encontra esse padrão nas interações com seus parceiros. Insensível, agradável, bom e mal, tudo alternado. Às vezes é extremo, extremamente bom, extremamente mal, né? Extremamente bom, extremamente ruim, dominância, controle, abuso crescente, insidioso e por aí vai, gente. Porque o relacionamento com narcisista, psicopata, sociopata é assim, extremamente bom, extremamente ruim, dissonância, controle, abuso crescente e insidioso, devido à falta de empatia emocional que eles têm, essas pessoas têm. Eles não sentem nada com a forma como eles tratam as outras pessoas. Eles não têm quase nenhuma empatia. O foco dessas pessoas são eles mesmos. Seu prazer, sua estimulação e seu conforto. Muitas vezes, eles conseguem às custas de outras vidas. Eles têm ondas flutuantes de bondade, de gentileza, de diversão. Tudo isso é misturado com crueldade, desdém e ódio. Eles vivem em uma montanha-russa emocional. E nessa montanha-russa emocional faz com que o cérebro do empata, o cérebro do sobrevivente, o cérebro da vítima, responda com neuroquímicos que pode aumentar o vínculo e o apego a essa pessoa abusiva. Os relacionamentos abusivos, eles têm uma grande diferença de poder entre você e o abusador. Você tem quase nenhum poder e o abusador tem todo o poder. Porque esse tipo de pessoas, a doença deles, o comportamento deles, o distúrbio deles encaminham eles para uma posição dominante, garantida através da manipulação, do abuso emocional e da violência física. Eles querem e eles tendem a exigir controle racional sobre seus parceiros. Estou com agonia nesse olho. Quando eu estou tensa, aí o meu olho fica assim. Hoje ele tá ruim. Não tô nem usando óculos, vocês estão vendo? Tô cegueta. Vítimas e sobreviventes dessas pessoas, eles acham difícil estabelecer um relacionamento cooperativo, ativo e justo. É impossível. Outros fatores, que não são psicológicos e nem neurológicos, podem contribuir para que as vítimas continuem com o agressor ou decidam ficar com o agressor.
Filhos, né? Situação, finanças, segurança, nível de agressão do agressor. Às vezes o nível de agressão é tão alta que a pessoa tem medo de sair e morrer. Porque tem pessoas que morrem porque fica, outras morrem porque sai, então você nunca sabe. Medo. Às vezes a pessoa não tem condição de ter uma casa, de pagar uma casa e fica compartilhando a mesma casa. Eu tenho vários seguidores que compartilham a mesma casa com os abusadores. Família. Tentar recuperar o companheiro, né? Perseguição, obsessão, tudo isso, gente, tudo isso. Na maioria das vezes, essas obrigações, elas não são positivas, elas são negativas, e isso reforça mais o poder do agressor. Relacionamentos com diferença de poder econômico, relacionamentos com diferença de intelectualidade. Esses relacionamentos, diferença cultural e a flutuação no tratamento criam vínculos estressantes. Faz com que a vítima se sinta tensa em vez de confortável pela conexão. É uma situação e um vínculo em que a vítima, o sobrevivente, não quer estar lá, mas está, mas fica. Ela não quer, mas ela fica. Alguns se sentem envergonhados por ficar e outros se sentem envergonhados por ir. Porque, por causa da cultura, por causa da sociedade, porque ela diz assim, ai, deixou o marido, deixou a esposa, a pessoa é doente, para que deixou? Vai lá cuidar, vai lá tomar conta, fofoqueiro, cuidador da vida alheia, vai lá tomar conta do doente, né? Você que está censurando quem deixou. Muitas mulheres dizem assim, eu quero sair desse relacionamento porque meu companheiro me machuca. Eu falo mulher porque é a maioria, né, gente? Mas elas dizem assim, eu quero sair desse relacionamento porque ele me machuca, mas eu não posso. Ó, algumas coisas que se relacionam. Vínculo neuroquímico com relacionamentos positivos. Existe uma linha bem fininha associada a isso. Esse fenômeno da pessoa se sentir intensamente apegados a alguém que representa comportamento negativo, abusivo, pode ser desconcertante para a vítima. No entanto, se ele ou ela não estiver ciente do que é o vínculo traumático, que é um vínculo que não se baseia no amor. O vínculo traumático, ele não se baseia no amor. Portanto, ele não interpreta mal o valor do relacionamento. Vocês estão entendendo como é complexo isso? Vocês estão entendendo como é difícil explicar para vocês? Vocês estão entendendo como é difícil vocês entenderem? Aí fica passando por altos e baixos e a pessoa chega, toda hora, gente, aparece aqui no meu computador mensagem, toda hora, toda hora. Por isso que eu fico olhando para cá. Chegou um aqui de Liz, assim. Chega, arrepiei com essas explicações. Mas não é do que eu tô falando agora, não. É do vídeo que tá lá, que ela tá assistindo. Então, por a vítima ter passado por esses altos e baixos, ela acha que ela ama o agressor. E às vezes tem uns até que pensam, não, nós somos feitos para ficarem juntos, nós somos feitos um para o outro e tal, não sei o quê. Gente, ninguém em seu estado normal, seu estado mental normal, ama alguém que maltrata. Ninguém, absolutamente ninguém. Nenhum animal. Você começa a maltratar um animal, ele passa a te odiar. Ele pode te agradar, o animal, tipo o cachorro. Você bate, ele volta por medo, ele não volta porque ele gosta mais de você. Mas se um dia ele tiver a oportunidade de te morder, ele morde, tá? Porque ele deixou de gostar de você. Ele fica pelo vínculo traumático.
Ele não tem opção, você é o dono dele, então ele tem medo. Muitas pessoas atribuem o status de alma gêmea à pessoa com base na química física, tá? Que sente com aquela pessoa. É importante você saber porque alguns vínculos são prejudiciais e não se baseiam no amor. A neurociência, ela explica muito bem isso. Esses dissonância cognitiva, os elementos subjacentes ao vínculo emocionante com indivíduos, né? Narcisista, psicopata, etc. Eu gosto de explicar direito para vocês entenderem como é que o cérebro funciona. Então,